Da paz, sucesso, são os votos de toda a família 104,9 nessa data tão especial para você. Hoje também é dia mundial do folclore. Hoje é dia também do supervisor educacional e dia também que marca aí a morte de Juscelino Kubitschek lá em 1976. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha. Faltando aí 131 dias para o ano de 2026 e a temperatura nesse momento em Rolim de Moura está na casa dos 33 graus, umidade relativa do ar a 33% e o vento a 2 km por hora. Arno Voit, bom dia. Muito bom dia, Ronaldo Ferreira, muito bom dia você que está ligado aqui na Rádio Rolim. Começou sexta-feira, né? Sextou, e por isso mesmo hoje... Todas as sextas-feiras temos o privilégio de receber o Dr. Eduardo Stout aqui para fazer um apanhado do que aconteceu nas redondezas de Rolim de Moura, né? Aqui no nosso estadão, lá em Brasília, que a coisa está fervendo, né? Está fervendo e quem vai pagar a conta a gente já sabe, né? É nós, o povo brasileiro. Tudo indica que a coisa, se tá ruim, tem tudo pra piorar, viu? Tem tudo pra piorar, né? Aí o cara fala, você fez o L, né? Vai fazer o L, vai! Rapaz. Mas, já nós vamos conversar sobre isso e um pouco mais. Lembrando que domingo tem o Tambaqui na Brasa lá, promoção do Lions Clube de Rolim de Moura. Agora há pouquinho teve o pessoal aqui do Lions, né? Falando sobre isso. Já comprei o meu ingresso para domingo degustar uma banda de tambaqui, bom demais. Cara, eu vou mandar um abraço muito grande, né? Hoje meu netinho tá fazendo mais um aniversário. Pai, como é bom ser vovô, viu? O Arthur tá fazendo 7 anos, eu brinco com ele que é 6, né? Mas ele briga, não, é 7, vovô. Pois é, rapaz, 7 anos o Arthur tá fazendo e... Que maravilha, viu? Que maravilha. Arthur, ele que é torcedor do Galo Mineiro, né? Mas é a influência do papai, né? Que tá levando ele ao mau caminho, né? Mas lá em casa ele é azul. Lá em casa ele é gremista, mas fora dele ele é Galo Mineiro. Fazer o quê, né? Mas sim, então tá bom. Grande abraço, feliz aniversário. Vovô te ama. Pois é, e tem rodado do Campeonato Nacional. Amanhã começa a nova jornada. Ontem o Palmeiras confirmou sua classificação na Libertadores da América. O Botafogo tinha ganhado o jogo por 2-1 e jogou contra o LDU, né? E acabou perdendo de 2-0. E o campeão sul-americano 2024 está fora da Libertadores esse ano. Faz parte, um ano você ganha, outra você pode perder, né? E o Palmeiras está firme, não. Empatou, ganhou o jogo de 4-0 lá em Lima e acabou empatando em casa em 0-0. Se classificou tranquilamente. Amanhã começa a rodada, a 21ª rodada do Campeonato Nacional. Já às 15 horas tem jogo, o Bragantino enfrenta o Fluminense do Renato Gaúcho. Às 17 horas e 30 minutos, o Cruzeiro, terceiro colocado do nosso campeonato nacional no momento, enfrenta o Internacional, que ainda tá chorando as pitangas por ter pedido pro Flamengo, né, por 2-0, válido pela Libertadores América, né? Cruzeiro e Internacional. E de noite, às 20 horas, joga o Grêmio versus o Ceará. E o Grêmio também precisa ganhar, viu? Se não ganhar, já começa a ficar braba a coisa, né? Bahia e Santos jogam no domingo, às 15 horas. O Santos que levou de 6 do Vasco da Gama. E esse Vasco da Gama que vai jogar contra o Corinthians amanhã, domingo, às 15 horas. Levou 2-0 do time do Juventude. Cara, futebol é incrível, viu? O Vasco da Gama fez 6-0 em cima do Santos e acabou perdendo pro Juventude, que está na zona de rebaixamento, por 2-0. Vai entender, né? E o Juventude joga exatamente contra o Botafogo, esse que foi desclassificado na Libertadores América. O Fortaleza, no domingo, às 17h30, enfrenta o Mirassol.
O São Paulo, aliás, o Lucélio hoje está todo elegante aqui, viu? Com camiseta de São Paulo. São Paulo de Atlético Mineiro. Ih, rapaz. Tô vendo aí choradeira de um lado ou do outro, né? O Atlético Mineiro, torcedor do Galo Mineiro, meu genro, o Márcio Ferreira, né? E o Lucélio aqui torcendo pro seu São Paulo. São Paulo e Atlético Mineiro às 19h30 no domingo. Na segunda-feira continua Palmeiras Sport às 18h e o Flamengo enfrenta o Vitória às 20h. Os jogos do Campeonato Nacional. Quem não gosta do futebolzinho, né? Todo mundo gosta. Aquele fala aqui, rapaz, não gosto não. Gosta, só não quer dizer, né? Pois é, doutor Eduardo, e aí, como é que foi a semana? Bom dia, tudo bem? Arno, bom dia nossa audiência, Ronaldo, um grande abraço aí a todos que nos acompanham nessa sexta-feira, né, Arno, que começamos aqui bem na brincadeira e parece que tá indo bem, né, a gente tá tendo aí uma boa audiência, né, para alegria de uns e tristeza de outros, né, porque sempre acontece, né, mas a gente tá aí mais uma sexta-feira pra gente trazer aí e tratar algumas novidades e algumas coisas que as pessoas nos perguntam, né, e a gente entende que é uma curiosidade aí de muita gente, a gente prefere trazer aqui pro ar, que aí já esclarece para todo mundo. Pois é, rapaz, a coisa vai acontecendo em Brasília, então o cara fala, tá bom em Brasília? Não, tá fedendo em Brasília, né? Porque tá tudo... Meu Deus do céu, a gente acha uma coisa e depois acontece exatamente o contrário, né? Mas tem tantas coisas boas acontecendo aqui em Rolim de Moura também, né? Então vamos fazer de conta que tá tudo certo e vamos brincar e brigar pelo dia a dia, porque nós aqui só pra gente pagar conta, né? A briga dos galo grande lá, e eles brigam e pra nós sobra só o querelazinho, né? Como o cara perguntou para um brasileiro que estava fora, né? Falou, e o Brasil como é que tá? Ele falou, cara, eu não posso reclamar não. O cara falou, então tá bom. Ele falou, não, é que eu não posso reclamar mesmo, né? Se reclamar, aparece na tua casa um carrinho preto com os negocinhos dourados assim e tal, né? Normalmente 6h da manhã. Né? 6h da manhã, no primeiro horário e tal. Porque... Eu me lembro, eu fiz uma entrevista com o japonês da Federal, né? Na época... Quando eu fazia o SBT, fazia o Pinga Fogo lá no SBT, na TV, né? E ele esteve lá, a gente conversou durante uma hora, né? E ele falava, né, sobre... Ele era o famosão, né, que prendia todo mundo que ia lá na ponta da frente, tá? Sempre às 6h, né? Ele falou um dia, ele foi lá às 7h, prendeu um cara, o cara reclamou, disse, ué, mas não era 6h, vocês vinham aqui, não é 7? Né? Então, tem os prós e contras, né? Que é o primeiro horário que a polícia pode trabalhar, né? Às 6h da manhã. A polícia não pode chegar e entrar na casa ou antes disso, né? No período noturno, né? No período de descanso, não. Então, normalmente, eles vão 6h da manhã e faz o trabalho, né? Principalmente agora nesses terríveis crimes que andam acontecendo nesse país, que os crimes de opinião. Você já pensou alguém ser contra o Alexandre de Moraes? Gente, não tem explicação para isso. O cara tem que ser preso mesmo, né? Você não pode ser contra um ministro do Supremo, você não pode pôr em dúvida nenhuma instituição que é um crime, né? Contra a democracia, né? Os defensores da democracia estão aí. Agora pegaram, te interrompendo já no seu início aí, mas já pegaram o pastor Malafaia, né? Porque estava falando demais e não sei o que, coisa e tal. Já pegaram o telefone dele, já tudo com que ele falava lá já está na mídia. Uma das coisas, as conversas entre pessoas individualizadas, isso são coisas deles, não pode ser ligado ao público. A Polícia Federal já liberou tudo, né? E vai rápido para a mídia, né? Você não viu, por exemplo, nenhuma ligação do que o Adélio falou, com quem o Adélio, que tentou matar o presidente Bolsonaro, falou com alguém. Você não viu ninguém publicando alguma ligação do que o careca do INSS, que roubou bilhões aí dos velhos, né? Dos aposentados, né? Não dos velhos, um termo ruim, né? Dos aposentados desse país, eu ia dizer os velhinhos.
E tá lá, ninguém publica nada. Por quê? Porque ele tem um fator muito importante que é ser de esquerda. Né? E depois ainda falo que nesse país não tem perseguição, quando você encontra aí de vez em quando, tem alguns, principalmente professores aí que às vezes eu converso e tal, e a gente para meio rápido no assunto, porque vem com aquele papo de, que teve um golpe. Como é que teve um golpe sem ninguém para assumir nada, não teve um tiro, não teve armamento, né? Mas assim, isso a gente já discutiu bastante aqui. Mas assim, o que a gente vê é que eles querem ridicularizar tudo que não é da esquerda, né? E você não viu um deputado preso de esquerda. Aliás, ao contrário, todo mundo que é de esquerda você vê saindo pra rua e querendo prender, já tem até uma cela para prender o Bolsonaro antes do julgamento, né? Você vê que já estão anunciando que a cela tá pronta, né? Que a cela tá pronta. E estamos sofrendo uma interferência internacional na nossa democracia, na soberania, porque o governo americano está sancionando o Brasil, o Brasil não, está sancionando o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky por conta de abusos, né? Cerceamento de defesa, quer calar, né, as pessoas. E nos Estados Unidos, a primeira emenda, né, ela já diz o seguinte, que tem liberdade de expressão, né? Aqui no Brasil você não tem mais. Se você falar alguma coisa, amanhã você já corre o risco de ser processado. É o que acontece com esse perigosíssimo homem, né? Esse marginal terrível que é o Silas Malafaia, que não colocou nenhum dólar na cueca, né? Que não roubou nada do país, mas está aí com risco até de ir preso porque tem opinião. Então o Brasil está ficando numa situação muito difícil, Arno. Eu já estou pensando futuramente por onde que vão ter que operar as amígdalas, porque você não vai poder mais abrir a boca, né? A operação de amígdala vai ser um processo bastante complicado, eu acho, né? Porque não pode abrir a boca, vai ter que operar a amígdala. Eu tenho hora que eu começo a tentar imaginar como é que nós vamos fazer com isso, né? Se vai utilizar algum orifício já previamente existente, ou se vão cortar o pescoço do cara para operar a amígdala, porque se abrir a boca, o cara vai preso. Mas... É a questão da operação Caracu, né? Uns entram com a cara e... né? Os outros entram com a outra parte, né? Bom, e vamos lá. Por Rolim de Moura aqui, a gente também tem algumas novidades, né? Nós tivemos aí algumas notícias esses dias aí, estão passando aí esse mês aí do enfrentamento da violência doméstica, né? Da violência doméstica. A parte disso, a ponte da 76 já foi entregue, né? O cascalhamento da linha 76 Sul já está em fase final também. A escola em tempo integral, para quem não sabe, ela está sendo construída ali ao lado da UPA, né? Então, se uma hora você passar ali, você já vai poder visualizar a construção da escola em tempo integral. Nós temos aqui, Arno, o Maurício Carvalho, tá chegando aqui para Rolim, duas pás carregadeiras, 2 caminhão caçamba e um trator de pneu para auxiliar aí a Secretaria de Obras. Mais 3,5 milhões destinado para saúde. O Marcos Rogério tem um caminhão caçamba, né? E o senador Bagato lhe destinou um rolo compressor e um trator, né? Mais 1,5 milhão para saúde pública. Aí o cara fala assim, o Bagato mandou um rolo para Rolim de Moura. Né? Não, e assim, e é óbvio, né? A gente fica aí, eu acho que a gente tem que fazer justiça, porque existe às vezes a intenção das pessoas fazerem alguma coisa e você encontra os obstáculos naturais, né? Nós temos aí os sempre apostos defensores do senador Confúcio, né? Que não resta dúvida que tem ajudado muito aqui, tem vindo muita coisa para Rolim destinada por ele. E aí questionam por que os outros não fazem. É lógico, os outros não têm o mesmo alinhamento ideológico que ele tem
com o Lula, né? Ele é um senador declaradamente de esquerda, né? De esquerda, apoiador dessa ideologia aí de esquerda, de extrema esquerda que o Lula apoia e que está aí apoiando toda essa movimentação que a gente está vendo aí, inclusive na Venezuela, né? Na Venezuela, a questão do Maduro. Os Estados Unidos já estão lá com uma grande frota de guerra no mar do Caribe, né? Com a intenção de impedir o narcotráfico internacional. Por outro lado, o Maduro também, já prevendo essa situação, segundo ele, colocou 4 milhões de milicianos na rua, né? Já estão lá altamente preparados, né? Essa milícia lá composta pelo que a gente vê de mulheres e homens idosos, né? Mas está lá para servir, né, aos interesses da ditadura do amigão do Lula, que trouxe ele aqui com tapete vermelho em Brasília, dizendo que o Maduro era um homem bom, né? Mas ele deve ter se equivocado, como tudo que acontece nesse país. É um homem grande, né? É uns 2 metros de altura. Então, uns né? 2 metros. E um jargão que a gente encontra na esquerda do seguinte: nós tivemos na reunião dos BRICS o posicionamento do Lula com relação a não utilizar mais a moeda americana nas negociações, né? Isso enfureceu os Estados Unidos. Mas a culpa da taxação, né, que houve é do Eduardo Bolsonaro. Porque há uma máxima na esquerda, é o seguinte: nós não somos culpados de nada, e se alguma coisa acontecer, culpado é sempre alguém. Não há a menor possibilidade do Lula ter culpa de nada, nem ninguém da esquerda ser culpado. É uma hipocrisia total, né? Que é sempre transferir para um terceiro aquilo que acontece. Eu assisto às vezes esse jornalismo que nós temos aqui no Brasil, e esses blogueiros e comentaristas sempre falando, é porque o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo com o Brasil. Há uns tempos atrás, o Eduardo Bolsonaro era um assador de hambúrguer que não tinha efeito nenhum nos Estados Unidos. Hoje é o cara que manda no Trump. Quer dizer, como é que muda o posicionamento de acordo com o interesse, né? E manda mais que todo o aparato brasileiro, Itamaraty... Meu Deus do céu, um camarada, né? Ele tem mais poder do que todo o presidente da República, com todo o esquema. Meu Deus do céu, vai ser burro lá longe, né? Ele tem um diálogo talvez com o Trump, né? Porque ele fala inglês, né? O Lula não fala, né? Mas aí alguém já está falando, o Bolsonaro também não fala inglês. Não, mas o Bolsonaro sabe escrever, né? Eu acho que já é importante também, se precisar mandar uma carta, alguma coisa e tal, é um pouco mais técnico, né? Do que está se falando. E a gente observa que não há interesse nenhum desse governo que está aí em resolver crise. Eles querem o quanto pior, melhor, porque é assim que se instala. Quando vocês, se alguém puder, né, dá um cliquezinho ali no decálogo de Lenin, né, ouça lá, inclusive vocês já viram o Dino falando, né, que é o nosso ministro comunista, dizendo, olha, eu faço o que Lenin manda, né? E o Lenin manda realmente que faça isso, né? Gaste dinheiro de forma imprudente, fale sempre em democracia, cale as redes sociais, né? Então esse é o objetivo de se instalar um socialismo em um país. O caminho é exatamente esse, né? E se defendem entre si sem levar em consideração a nação, o contexto de povo, o contexto realmente de nação forte, de povo brasileiro. Tanto que saiu uma decisão agora recentemente do Dino, em razão da aplicação da lei Magnitsky com relação ao Alexandre de Moraes, né, dizendo que leis estrangeiras e decisões de tribunais estrangeiros não têm afetação no país. Isso é óbvio, qualquer criança sabe disso, que uma lei americana não se aplica no Brasil. E eles não estão aplicando lei no Brasil. Ingerência em outro país, teve decisão do Alexandre de Moraes quando mandou lá nos Estados Unidos empresas americanas bloquearem perfis de redes sociais.
Olha a gravidade disso. Veja bem, vamos dar um exemplo aqui. Se uma pessoa te xingar e você tiver poder para calá-la ou para fazer com que ela pague por aquilo que ela falou, você vai dizer, olha, você tem que se reconsiderar isso que você falou, ou retirar isso que você falou. Não fazer com que a pessoa fique muda, que evite de ele falar futuramente. É isso que eles querem fazer. Restringe uma rede social, ele chega e fala, ó, cala essa rede social porque o cara falou uma coisa que eu não gostei. Ora, mas ele já está restringindo o que ia se falar futuramente. Não é mais o que ele falou lá atrás. Então isso é censura, é cerceamento absurdo que se faz, né? E agora pegaram carona, Arno, nessa situação da adultização infantil, querendo usar isso para colocar como fundo, né? Como fundo para caçar também e calar redes sociais, para que o Lula possa dizer essa rede social tira, essa aqui cala, sem ordem judicial, sem absolutamente nada, sob o pretexto de que há adultização infantil. Veja bem, quando você quer falar em leis maiores para pedófilos, a esquerda é contrária. Quando você quer evitar que haja politização nas escolas, a esquerda ela é visceralmente contrária, né? E vem falar em adultização de crianças, mas criam o dia do funk. Ora, que música que mais acaba com a inocência das crianças que essa coisa chamada funk? É uma música totalmente desculturante, desestruturante. Ela destrói a estrutura moral das crianças, sabe? Destrói aquela estrutura básica que você tenta imputar aos seus filhos na educação familiar todos os dias, e vai escutar um funk. Olha a letra desses troços. Sabe, nós vai, nós fica, nós senta, nós quer, nós tem, nós vamos. Sabe, é um absurdo total, né? É um absurdo total. Então, assim, e essas situações vão agravando e o país vai indo à bancarrota. Essa decisão do Dino deu aí um prejuízo de 42 bilhões. Não foi que perdeu dinheiro, perdeu em valores de ações, né? E está colocando efetivamente o país em risco. Por quê? Porque essa lei que nós temos aí, a americana Magnitsky, não se aplica aqui dentro do país. Ela se aplica lá fora, às instituições que estão sob a égide da legislação americana. Só que afeta. Por quê? Porque nós temos um sistema financeiro mundial, nós temos o sistema SWIFT, que é o que faz a transposição de dólar, real e tal, que todos os bancos precisam trabalhar. Se você não tiver o sistema SWIFT funcionando, nós não temos transferências para exportações, para importação, para navios que necessitam de financiamento estrangeiro. Isso tudo vai ser bloqueado. Não é que a lei está sendo aplicada aqui, não. A lei vai ser aplicada lá. Só que o banco que tiver relações com quem está sancionado, eles vão criar essas sanções lá dentro dos Estados Unidos. Nós tivemos aí um banco, agora não me lembro o nome dele, um banco francês, foi 7 bilhões de multa que ele levou. Então o que está acontecendo? O Banco do Brasil já se posicionou, porque o pagamento do ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado, como pessoa física, não no cargo de ministro, e já se posicionou que ele vai respeitar as regras brasileiras, ou seja, vai seguir o que determinou aí o STF, e, consequentemente, as sanções virão lá de fora. Quer dizer, o Banco do Brasil vai perder toda a sua capacidade financeira de comercialização. Inclusive, eu vi ontem um comentário de um advogado falando exatamente isso, né? Mostra... Se o Banco do Brasil não obedecer às regras internacionais, ele vai ser sancionado, não vai poder mais negociar com dólar em nenhum lugar do mundo. E o Banco do Brasil tem agências espalhadas pelo Brasil, pelo mundo todo, né? Todas essas agências vão ter que fechar as contas. E aí o camarada falou assim, você tem dinheiro no Banco do Brasil, tire o dinheiro do Banco do Brasil. Eu acho que é meio radical isso, né? Mas... foi uma orientação jurídica que o camarada deu. Não sei se chega a esse ponto, mas
que está perigando, está, né? Eu acho até temerário, né? Alguém chegar e falar, tirem o dinheiro daqui ou dali e tal, até porque ele pode provocar com isso uma crise, né? Uma crise muito grande, né? Porque se tem uma loja ou um banco falando, vai quebrar, todo mundo vai tirar o dinheiro de lá. Ninguém vai esperar. Aí vai quebrar de vez. Né? Eu acho assim, Arno, você tem que ter aí, não numa questão ideológica, mas assim, eu acho que se você é de esquerda, não tira o dinheiro não, deixa o dinheiro lá, porque você tem que acreditar, tem que dar apoio aí a todo mundo que tá aí, que o Moraes é o defensor da democracia, que Lula é o melhor presidente do mundo, que o país hoje com uma dívida externa de 7,9 trilhões de reais, o Brasil quebrado. Ó, quando o Bolsonaro saiu, falar em Bolsonaro e Lula, ele deixou 54 bi de superávit, estava sobrando dinheiro. Hoje, antes de terminar o governo, nós já estamos em 7,9 trilhões de dívida. Já botaram o dinheiro não sei onde. Mas não é difícil saber onde foi o dinheiro, não. Vamos lá no Ministério da Pesca, lá no Maranhão, Arno. Nós temos lá o recebimento de quase... tem o defeso, né? Que o defeso para quem não sabe aí, tem um seguro defeso, que o pescador, ele tem a fase sazonal dele de trabalho, né? Então ele pesca durante o ano, mas tem uma época que é a época em que ele não pode pescar. Na hora da reprodução dos peixes. Na hora da reprodução dos peixes, ele não pode pescar, então ele deixa ganhar dinheiro. O que o governo fez nessa época? Ó, nós vamos pagar um salário para você, né? Para que você passe esse período recebendo, porque você não está trabalhando. Lá no Maranhão, e quando você vai fazer seguro-defesa, você cadastra o teu barco, que é o barco que você pesca, e quem trabalha com você vai receber esse seguro. Tem barquinho de 6 pessoas que tem 1.000 pessoas recebendo o seguro. É uma coisa honesta, é honesto demais, é uma coisa assim fenomenal, né? É a terra do Flávio Dino, né? 1.000 pessoas recebendo com o cadastro de um barco. E ainda tem gente defendendo que que isso é fake news. Não, né? E na cidade tem mais gente recebendo do que pessoas morando na cidade. Benefícios escolares. Mais gente recebendo do que alunos registrados. Quer dizer, nós estamos de novo, no paraíso da corrupção. No paraíso da corrupção. E por que isso? Porque todo mundo está seguro, porque a mais alta corte do país está de bem com o governo. Você não precisa esperar nada. Alguém viu algum ministro dando 24 horas para alguém explicar o rombo do INSS? Olha, veja bem, quanto dinheiro foi roubado, né? Foi tirado das contas. Roubado é um termo, não é técnico, né? A gente tá falando um termo genérico aqui. Foi surrupiado. Foi surrupiado ali, né? Esse dinheiro. E o governo vai devolver. Por que vai devolver? Por que essa interesse em devolver, em já devolver o dinheiro? Pegaram, com o dinheiro que foi roubado que estão devolvendo? Não, meu amigo, é com o dinheiro do seu bolsinho aí, que estão resolvendo devolver. Para quê? Para colocar panos quentes, só que não conseguiram, né? Porque a direita teve uma vitória aí gritante na formação da CPI, né? Ontem a CPI que estava tudo certo, né? A CPI foi formada por 16 senadores e 16 deputados federais, né? Para apurar a questão desse roubo dos velhinhos aposentados, né? Aí o presidente do Senado já nomeou o presidente da CPI, o presidente da Câmara Federal já nomeou o relator da CPI, estava tudo certo, né? Para dar uma apaziguada e não houve crime, nada. Só que a oposição reverteu isso, elegeu um presidente e um relator de oposição. Agora, meu velho, vai ser uma CPI diferente dessa que teve da pandemia. Aliás, o presidente que foi nomeado pelo governo é o mesmo, Aziz, que é um senador aqui do Amazonas, né, que fez toda aquela palhaçada, lembra disso, na época da pandemia, do Covid, né? Ele queria ser o presidente. Agora, meu velho, vai mudar
o tom. Agora vão levantar mesmo. Quem é quem nessa brincadeira? Diz que tem deputado envolvido, tem miliciano envolvido, tem... Cara, é muita confusão que vai acontecer. Tem o irmão do Lula, que é um dirigente sindical, que recebeu milhões. Vai ter que se explicar como é que foi, né? E a CPI tem poder de prisão, né? De polícia. Se o cara falar mentira lá, ele pode sair dela pra cadeia, né? Ah, tem. Então, nós temos um breakzinho aí, Ronaldo. É isso? Então vamos lá, pelar outro aqui. Já a gente volta. Pinga Fogo volta já. Apoio Pinga Fogo. Você cuida sempre da sua saúde. Se precisar de consultas, cirurgias ou exames, fique tranquilo. O Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura é um tradicional centro de atendimento médico com uma equipe de profissionais competentes e confiáveis, sob a responsabilidade técnica do Dr. Valmir Rodegueri. Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura, localizado na Avenida Macapá 5040, próxima à rodoviária. Ligue 3442-2463 ou chame no WhatsApp 98486-8295 ou 98486-8299. Pinga Fogo. Na Credicis Sudoeste, acreditamos na força da união, valorizamos cada associado, promovemos a cooperação e geramos prosperidade. Nossos associados fazem parte de um movimento que transforma vidas, com taxas justas, atendimento humanizado e soluções financeiras que contribuem para o progresso individual e coletivo. Juntos, crescemos e impulsionamos o desenvolvimento da nossa comunidade. Venha ser um de nossos associados e faça parte de uma cooperativa que valoriza você. Credicis Sudoeste. Promover cooperação para gerar prosperidade e realizar sonhos. Pinga Fogo. Cuidar da saúde é o bem mais importante que você pode fazer. Pensando nisso, o Hospital e Maternidade Bom Jesus está sempre ampliando sua equipe e agora conta com as médicas: doutora Ellen Caroline, médica nefrologista; doutora Bruna Santos, médica ultrassonografista; e doutora Graziela Rossi, médica ginecologista obstetra. Marque uma consulta ou exame pelos telefones WhatsApp 3442-2463 e 98486-8299. Hospital Bom Jesus, localizado na Avenida Macapá 5040, próximo à rodoviária, sob a direção técnica do Dr. Valmir Rodegueri. Pinga Fogo. Se você precisa de produtos de qualidade para o serviço elétrico da sua obra, conte já com a Salatiel Materiais Elétricos. Garantia de maior segurança à sua construção, seja ela residencial, comercial ou predial. Tem cabos, fios, disjuntores, conduítes e outros. Salatiel, na Maceió 5249, centro de Rolim de Moura. Pinga Fogo. Há 30 anos a Cressol começou de um sonho que nasceu no campo. E hoje se tornou uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, para ajudar você a começar também. Começar a conquistar seus sonhos, começar o futuro de uma família, ou até mesmo te ajudar a começar o projeto do seu novo negócio. Com a Cressol, você tem soluções financeiras para todos os começos da sua vida. Há 30 anos, tudo começa por você. Pinga Fogo. Dica de trânsito. Sua vida e a dos outros estão em suas mãos. Use luzes adequadas durante a condução, incluindo faróis, luzes de freio e indicadores de direção. Isso ajuda a aumentar a visibilidade e reduzir o risco de acidentes. Não se esqueça, as regras de trânsito estão aí para a sua segurança. Pinga Fogo. Pinga Fogo. Pinga Fogo. Muito bem, de volta com Pinga Fogo, agora são 11h38. Se você quer deixar a sua opinião, a sua sugestão, seu elogio ou a sua crítica, você pode mandar sua mensagem via Torpedos SMS ou através do aplicativo WhatsApp no 98471-1467. Pode também acessar o nosso site, que é o www.radiorolimfm.com.br. Estamos ao vivo na página do Pinga Fogo lá no Facebook e também no canal da Rádio Rolim FM lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho para notificações. Deixa eu mandar um abraço aqui para nosso ouvinte que está ouvindo e assistindo, é ouvinte de todos os dias através do Facebook, é a Terezinha Domingues Trevisan. É a Terezinha Trevisan. Ela diz o seguinte: também a esquerda manda em tudo nesse país, né? Pois é, né, Terezinha? Muito obrigado pelo carinho.
e sempre aí participando das nossas programações. Ardo Voit. Maravilha, maravilha. Obrigado, Terezinha. Não é verdade, né? Por enquanto estão mandando, mas são fases, né? São períodos aí que a esquerda manda, depois vai dar uma mexida, não sei, porque eles mandam, mas chega uma hora dessa e ninguém vai obedecer, né? Mas é assim mesmo. Olha, eu quero mandar um abraço, né, pro pessoal das mulheres de pesca, né, da pescaria aqui, em nome da Milene Mota, que estão hoje no Guaporé pescando. Tem mais de 50 mulheres lá pescando lá e fazendo festa lá, né? E eles já fizeram o segundo ano, muito bem organizado. Eu vi umas fotos que ela mandou para mim, né? Pessoal organizado, estão lá no hotel do Toa lá, não conheço, mas diz que tá muito 10. E outro recado, quero mandar um abraço pro Negão. Quem que é o Negão? Eu não sei o nome dele não, viu? Mas eu sei e esqueci. Na verdade, o Negão é o do tênis de mesa. Ele é aficionado pelo tênis de mesa, pelo ping-pong, né? Teve um campeonato estadual agora esse dia, e ele ficou em terceiro lugar do Master, no estado. E teve outros dois jovens aí, ficaram, um campeão, outro também ficou em terceiro lugar. E conseguiram da Federação de Ping-Pong ou da tênis de mesa de Rondônia, conseguiram 4 mesas oficiais de tênis de mesa, bolinha, raquete, bababá, coisa e tal. Então, parabéns aí. É uma atividade que eu, particularmente, gostava muito. Aliás, minha primeira medalha que eu recebi no colégio foi jogando tênis de mesa, jogando ping-pong, né? Porque você falava de ping-pong, hoje é tênis de mesa. E tem uma diferença do tênis de mesa para o ping-pong. Mas, parabéns aí ao Negão e toda a galera aí que gosta de um tênis de mesa bem jogado, né? Então agora não sei onde é que eles vão treinar. Tem 4 mesas novas, show de bola, né? Pois é, meu amigo Eduardo, agora você tá ficando muito famoso, viu? Porque já estão copiando, já estão como é que é, pedindo dinheiro, seu nome, estão fraudando, já estão usando seu nome aí para. Isso acontece com os famosos, viu? A gente foi vítima aí de um. Nós não somos os primeiros, né? Nós não somos os primeiros. Mas tem um caboclo aí, ou uma quadrilha, que ela acessa os processos dos advogados no tribunal. E aí eles mandam mensagem dizendo: olha, ganhamos a sua ação e tal, em nome da gente, mas você tem que mandar um dinheiro aqui pra gente liberar, que vai sair tanto e tal. E as pessoas acabam mandando, né? Então hoje a gente tem que tomar um cuidado violentíssimo, né? Não mandar em dinheiro, nada em Pix, nada em dinheiro pra ninguém, sem fazer pelo menos um checklist, né? São três coisas que você tem que fazer. Número 1, verificar. Número 2, verificar. E número 3, verificar de novo, né? Então, se chegar alguém pedindo dinheiro para você, seja o que for, telefone para as pessoas, converse com o número que você tem de acesso na sua agenda, não coloque aí, não acredite em telefones aí fantasmas que apareçam outros, né? Outros telefones aí que você não conhece. E, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente está vivendo um país em que todo dia tem gente pensando como é que vai passar você para trás. E é muito dolorido isso, né? Eu já caí em golpe, já passei um valor em dinheiro na época quando começou esses golpes do WhatsApp, que achei que era minha filha e tal. Mas assim, e a gente faz às vezes sem titubear, né? Mas hoje não, hoje alguém passa para mim, você pode passar um Pix para mim que não tô conseguindo passar agora, eu coloco, tenta mais tarde que dá certo, tchau. E acabou, entendeu? Hoje a gente é vítima, né, de uma situação aí terrível com relação a isso. A vagabundagem é muito grande. Esses, né? WhatsApp aí, eu já recebi vários. Pai, meu celular aqui deu problema, eu tô com outro celular, mas não tô conseguindo fazer um Pix, manda pra mim, vai pagar um boleto, não sei o que, coisa e tal. Ih, abre o olho, porque tem que aí uma das coisas, pega lá, que dia é o seu aniversário, né? Aí o cara já não sabe. Que dia é o aniversário do papai?
Aí o cara já desmonta e já desliga o telefone na hora, né? Porque se for seu filho mesmo, ele vai dizer da hora, né? Meu aniversário é tal dia. Aí você já pode conferir, mas pelo menos um modelozinho para você ter uma ideia, né? Mas tem que checar, né? Tem que checar antes para não cair, né? E não é normal as pessoas passarem uma mensagem para você pedindo um Pix, né? Não é. Às vezes pessoas que você não tem nenhum relacionamento de amizade passam, passa um Pix aí para mim de não sei quem. Não, pera, não tem nem intimidade com essa pessoa, né? Eu não passo nem para as pessoas que eu conheço, quanto mais para as pessoas que eu não conheço, né? Porque primeiro que eu não tenho, então não adianta pedir Pix para mim, eu já sou a pessoa menos indicada. Então é complicado isso, a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Faz parte. É do jeito que nós estamos aqui, né? É complicado, né? Mas em Brasília tem mais coisa acontecendo, né? Tem a questão da votação que passou agora para o voto impresso, né? Passou com 14 a 12 votos lá. Na comissão, né, para depois ser mandada a plenário, né? E, gente, o voto impresso, deixa eu falar para vocês, porque existe aí um jargão já da esquerda que o voto impresso é um retrocesso, que o voto eletrônico que é e tal, etc. Não é que é voto, não é que é retrocesso, né? Vamos dar um exemplo assim, acho que bem fácil eu conseguir aqui pensar numa coisa aqui com relação ao voto, eu acho que é bem assim. Você faz uma compra com cartão, né? Você faz uma compra com cartão, coloca lá na maquininha, R$50. Você passa o cartão, esses R$50 entra eletronicamente na sua conta. Se você acessar a sua conta, tá lá os R$50 eletrônico, e ele emite um comprovante em papel daquela transação eletrônica que você fez. Então o voto eletrônico, eu acho que é bem isso, Arno, dá bem para sintetizar por aí, né? Porque é um comprovante daquele voto eletrônico que você fez, no caso de haver necessidade de auditoria ou recontagem, porque hoje eu tenho como auditar o voto eletrônico. Não tem, não adianta vir falar, não tem, como é auditável? Se eu tenho um voto genérico ali, numérico, você abre uma urna, e ó que eu conheço um pouquinho disso, que quantos anos eu tô na parte eleitoral aí que a gente trabalha, você abre uma urna, tem lá, fulano de tal 60 votos, fulano de tal 15 votos, fulano de tal 5 votos, mas não tá dizendo voto de quem ou de quem deixou de ser. Eu não consigo saber quem votou em quem ali na urna. Mas se eu tiver, no momento que você clicar lá para colocar o seu voto eletrônico, vai emitir um papelzinho e cair dentro de uma urna, e tanto no voto eletrônico como dentro dessa urna com o papel colocado, você vai ter como auferir se realmente fulano teve 50 votos. A única diferença é que lá eu votei quem votou e o número e o voto que foi dado para quem, que vai estar lá escrito, né? Então eu vou poder realmente auditar a urna eletrônica. Então essa é a finalidade. É diferença do cartão de crédito, que você pega o papelzinho na mão e olha, pode comprovar. Na urna, você não pega nada. Não, você olha, ela aparece lá, depois cai o papelzinho dentro da urna. Você confere se está escrito no papelzinho o voto que você deu e ele coloca e cai dentro da urna. É como uma maquininha eletrônica, você olha e verifica, né? Então, se você chegar em casa e olhar no teu extrato lá, com o comprovante da compra, o que está no cartão tem que bater com o comprovante que está na sua mão. Então você tem como auferir, né, esse tipo de coisa. Então é muito importante que nós tenhamos isso, né, porque a gente tem aí mais tranquilidade com relação a algumas coisas que são feitas no TSE e que não se justifica e não se explica. Primeiro passo, vamos aqui para a história da votação. Antigamente, a gente tinha o voto eletrônico, mas tinha uma totalização estadual. Ou seja, os votos daqui de Rolim de Moura iam para Porto Velho, o TRE somava os votos de todas as cidades e repassava para o TSE
a totalização dos votos do Estado. Em tese, eu poderia saber quantos votos teve, por exemplo, um presidente por Estado, porque totalizava no Estado. Então eu podia conferir ali, né, na fonte. Agora não. Agora o meu voto de Rolim de Moura cai lá dentro do TSE, numa sala secreta, né? Numa sala secreta, lá em Brasília, que a gente não sabe quem fica nessa sala secreta e como é feito isso lá dentro. Lógico que deve ser dentro da maior lisura do mundo, né? Eu gosto de sair de fim de semana, não tô querendo, né, ficar sem possibilidade de sair. Então é feito dentro da maior lisura, a gente tem certeza que não tem nada de errado, mas tem algumas coisinhas que eu não entendo, Arno. Vê se você consegue me explicar. Na época do voto, você já votou, né? Você é menino ainda, mas você já votou no papelzinho ali, colocando dentro da urna. Muitas, né? E muitas vezes. Quantas vezes a gente ia votar e não queria votar num candidato, né? Aí tinha voto pro Pelé, tinha voto pra Xuxa, tinha voto pro Garrincha, porque você escrevia o que você quisesse ali naquela fichinha e colocava. No Rio de Janeiro tinha um macaco Tião lá que fez mais voto que os candidatos na época, né? Os caras escreviam em cima, macaco exatamente. Tião, né? Você votava em quem você quisesse ali e colocava. O que acontecia com esses votos, Arno? Eram anulados, né? Sim. Aí eu te pergunto uma coisa. Nós tivemos na última eleição, 2022, se não me falha aqui as fontes de pesquisa, 7 milhões de votos anulados. Votos eletrônicos. Por que anulou o voto se eu não consigo votar na Xuxa, no Pelé, no Garrincha, no Macaco Chico lá do Rio de Janeiro? Por que anularam esses votos, né? Ah, pode passar pela cabeça da gente, eram 7 milhões de locais em que tinha votos específicos para algum candidato, e se tirasse 7 milhões ali ficava bom, ou qualquer coisa parecida, né? Nós não estamos aqui falando de que não há integridade, nós queremos saber, só entender por que se anula voto eletrônico, né? Qual a finalidade e qual a razão de se anular voto eletrônico? Então a gente não sabe. Antigamente sim, porque o voto você colocava ali, e você ia, né? Você ia, fazia, e assim vai, né? Que nem agora a gente tá aí, né? Que vai ter esse andamento agora da CPMI, do INSS, né? Nós vamos ter ali um grupo mais resistente, né? Que os Marazis a gente já sabia quem que ia ser chamado, quem que não ia, né? Porque, obviamente, alguns ali já não seria. Por exemplo, Frei Chico, que é irmão do Lula, por exemplo, não faria parte dessa CPMI de forma alguma, porque ele já nasceu inocente como Lula, né? O Lula não tem culpa de absolutamente nada, é a própria inocência. Mas é, né? Culpa do Bolsonaro. É, culpa do Bolsonaro. Agora a gente já tem uma CPMI de direita. Eu tenho uma opinião própria com relação ao que vai acontecer, mas eu não vou falar aqui não, Arno, porque, entendeu? Eu não vou externar essa minha opinião, não. Como é que é? Porque dá problema. Mas como você está insistindo, eu vou falar, então. É óbvio que já estão atrás desses presidentes da CPMI e talvez falando, ô amigo, vou dar 10 milhões pra você esquece que o Frei Chico existe, né? É porque é assim que funciona a política, Arno. Não dá pra ficar botando, gente, vamos parar de colocar paninho quente, sabe? Nessas situações achar que política é um mar de rosa. Ai, fulano ajuda, ai, porque ele ama o povo, porque o povo ama, Pô, para com isso. Não, porque não existe cara que não tem preço, né? Não. É só chegar no preço certo, né? Não, Então, tá baixo, sobe um pouco mais. Aí... O grande receio é que já comece os acordos ali, daqui a pouco você escute falar, eu achei melhor não chamar o Frei Chico, irmão do Lula, porque eu acho que é mais conveniente, isso vai apaziguar o país, né? Que agora estão na apaziguação do discurso do não país. falta. O discurso não falta, né? Você pega lá o ex-presidente da OAB que diz que o ideal pro Bolsonaro é uma bala na cabeça, né? Que é tudo governo do amor, né? Resolve tudo de uma forma muito carinhosa. Então, assim, a gente tem medo que as coisas não aconteçam nesse país e que as coisas andem para o caminho que a gente não está querendo que caminhe, mas a gente já sabia. O que ia acontecer nesse país
nós sabíamos. Aí quando você falava, você é de extrema direita, você é fascista, nazista, dentista, é tudo isso, né? Mas é assim que acontece. Então hoje a gente está tendo um país aí à bancarrota, um país que está aí quase quebrando já, porque é isso que eles querem que aconteça, com crises internacionais, e sempre diziam, Lula é um estadista, porque o Lula é não sei o quê, porque o Lula é amado no exterior. Já não pode entrar em Portugal, né? A crise com os Estados Unidos, os amigos do Lula, Irã, Colômbia, Rússia, Cuba, só Nicarágua. Tem amigo com ditadores sanguinários, narcotraficantes, e uma coisa que tá na cara, que deixa a gente assim assustado. Alguém chega e fala, Lula, mas você vai declarar, por exemplo, essas quadrilhas organizadas do país aí, esses comandos, como terrorista? Não tem necessidade disso, porque isso... Quer dizer, há uma defesa violenta, e a gente até entende, porque é um cara que entra dentro de uma favela no Rio de Janeiro, sem segurança e sem nada, é complicado. Quando uma pessoa normal erra o caminho, vai lá, é fuzilado, ninguém nem pergunta de onde veio e para onde vai. Não há nenhuma possibilidade de algum candidato de direita entrar numa comunidade dessa sem ser fuzilado. E o cara vai lá e entra lá dentro, usa bonezinho do CPX, quer dizer, tá na cara o que tá acontecendo, sabe? E o pior é o seguinte, a gente não pode falar, porque se a gente falar alguma coisa, você vai ter problemas seríssimos com isso. Pois é, aqui em Rondônia, ontem eu estava lendo aí sobre uma União Brasil com o PP, Partido Progressistas, né, que vão fazer, os dois partidos vão fazer um partido só, né? E aí começam as confusões aqui em Rondônia em relação às candidaturas. Ivo Cassol, por exemplo, ele é candidato a governador de Rondônia, né? E o presidente da União Brasil, nem sei o nome dele, falou, não, meu candidato é o Sérgio Gonçalves, que é hoje o atual vice-governador, e aí o Ivo já vai ter que procurar um outro partido, né? Candidatos a senadores querem colocar só um, mas tem 2 ou 3 candidatos dos 2 partidos querendo ser candidato a senador. Quer dizer, vai ser um puxa para cá, puxa para lá. O que vai acontecer também aqui em Rondônia? Quando o governador já falou que não pode ser candidato para o vice não assumir, né? Depois ele diz, vou ser candidato, mas o vice não deve assumir. Quer dizer, virou também um balaio de gato aqui que ninguém entende nada, né? A tentativa era que o presidente da Câmara, né, o presidente da Assembleia, assumisse e tal, etc. Quer dizer, é uma coisa assim, o que eu vejo pra gente entender como é que funciona a política. Lá na frente são só amores, lua de mel, etc, para sair candidato, presidente, governador e vice, porque há uma composição de votos, a expectativa de se trazer votos de um, de outro, os dois saem juntos lá. Aí no meio do caminho, um não quer, porque a regra geral, Arno, é o seguinte, a regra geral é assim, o cara que sai de vice, no primeiro dia que ele toma posse, ele já está procurando algum meio de derrubar para ele entrar no lugar. É você criar cascavel embaixo da cama, né? Você tá ali correndo o risco de hora que você baixar o pé, tomar uma picada, que é assim que funciona, política é isso. Né? Eu acho que até o nome política está errado. Eu acho que nós temos que achar uma outra denominação para essa atividade de candidatura, voto, porque eu acho que política é o nome que menos se adequa, né? Pelo poder da falta de caráter, né? Da grande maioria das pessoas que estão ali. É arroxo, tudo é moeda de troca, quer trocar, quer fazer, né? Aqui em Rolim de Moura, lógico que não acontece isso, mas tem cidade aí por fora, Arno, que vereador para votar um projeto do município, o prefeito tem que dar cargo, tem que dar portaria, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão ele não vota, ele tá pouco se lixando pro interesse do município ou da cidade, entendeu? É só na base do acordo, em todas as instâncias acontece isso. Agora, tem político honesto? Tem, né?
Tem deputado honesto? Tem, eu não lembro de nenhum agora, mas a hora que eu lembrar eu falo aqui, mas que tem. Mas né? tem Não, esse não. Mas tem aquele outro, também não lembro, né? Mas eu vou lembrar, a gente lembra, que já nós vamos discutir um que tem a fichinha limpa, né? Porque assim, eu já falei aqui disso, digo de novo, tem um político que eu conheço, que foi prefeito de Porto Velho, tá quase me fugindo o nome dele aqui, que hoje ele vende galinha caipira na feira, Guedes. Ele vende galinha caipira na feira. José Guedes. Foi fundador do PSDB. Ele foi prefeito de Porto Velho, fez jus ao salário que recebia, e hoje ele vende galinha na feira, que aliás era a atividade que ele tinha antes e continuou tendo depois. A mesma atividade que ele tinha tá lá vendendo galinha na feira. Os outros que a gente conhece estão de avião, tem aquilo outro, né? E todo mundo desesperado para voltar e fazer alguma coisa em prol do povo, né? Que ama o povo. Né? Eu adoro o povo. Eu adoro. O povo é uma maravilha. Esse povo que eu tanto amo, que eu tanto adoro. Aí o cara chega e fala, bicho, dá 10 anos do teu bolso aí. Não, amor assim também não é tanto não. Não é tanto amor, não é tanto amor assim também não. Agora, quando é dinheiro do povo, não, eu quero ajudar, eu quero fazer com o povo, eu vou construir isso. A hora que você pede e fala, dá 10 anos. Não, dá 10 anos não, pô. Pera, também não é assim não. Vão abusar da minha pessoa não, né? Então, é meio-dia, que pena, já terminou o programa, vamos voltar na próxima sexta-feira e vai ter muitos assuntos acumulados aí, que já acumula desde hoje até na próxima quinta-feira e até a próxima sexta-feira para a gente voltar aqui e debater os acontecimentos que estão rodando o nosso país, nosso mundo, nosso Rolim de Moura. Mais uma sexta-feira foi embora. Obrigado, Hidalgo. O Hidalgo tá chegando, né? O Hidalgo tá chegando, vai falar sobre o esporte, né? Mas eu tava falando do Eduardo, né? Eduardo Hidalgo. Mas tem o Eduardo Stout, que tivemos o privilégio de ouvi-lo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, bom final de semana a todos. E se você tiver vontade ou quiser que a gente comente algum assunto, manda um recadinho aqui pro WhatsApp da rádio, né? Que a gente tem um programa que é altamente democrático. Até a sua opinião, se você quiser gravar um áudio, você manda para cá que a gente coloca no ar, né? A gente não tem esse problema não. Nosso muito obrigado pela audiência, Arno, excelente final de semana, fiquem todos com Deus, não se esqueçam que a vida é feita de escolhas, por isso faça boas escolhas hoje, para que você não se arrependa do seu passado amanhã. Um bom final de semana, que Deus abençoe todos e até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Maravilha, maravilha. Lembrando que segunda-feira é 25 de agosto. Você sabe por que se chama 25 de agosto, nossa maior avenida aqui em Rolim de Moura? Você não sabe? Fica sabendo segunda-feira, liga no Pinga Fogo, eu vou te explicar assim, titim por titim, com o áudio de quem colocou o nome de 25 de agosto aqui em Rolim de Moura. Valeu? Obrigado, minha gente. Obrigado pela sua semana, obrigado pelo dia de hoje. Ficaremos unidos, cada vez mais bonitos, mais elegantes, pensando que vai dar tudo certo. Valeu, minha gente. Muitíssimo obrigado. Aproveito um grande abraço com tchau, tchau. Você ouviu aqui pela Rádio Rolim FM. Pinga Fogo. Apoio. Quem sempre